Em meu nome e em nome dos restantes membros, o Adriano, a Susana, a Isabel, quero saudar todos os representantes das estruturas distritais e conselheiros do PSD presentes. Presidente da Mesa da Assembleia Distrital, Vice-Presidente da Comissão Política Distrital, Presidente da Comissão Política de Secção de Bragança, Presidentes das Comissões Políticas de Secção de outros conselhos presentes, Presidente da Juventude Social-Democrata, do Trabalho Social-Democrata, das Mulheres Social-Democrata. Dirijo uma saudação especial aos autárquicas, aos militantes e simpatizantes do PSD. Aqui está, bem vincada, a força e a militância do PSD de Bragança. Viva o PSD! Saúdo a comunicação social presente. Também uma saudação especial aos membros da anterior Comissão Política de Secção e da Mesa da Assembleia de Secção, pelo trabalho que desempenharam ao longo dos mandatos para os quais foram mandatados pelos militantes. Esta sessão de posse de órgãos conselheiros do PSD é simbólica. Marca o início da relação partidária formal com os militantes, por parte dos eleitos na lista B, que no passado dia 6 de setembro obteve de forma afirmativa e expressiva, em ato eleitoral muito participado, a confiança dos militantes. Obrigado a todos os que sem receio apoiaram a nossa proposta de mudança, confiando sermos capazes de abraçar desafios internos de repercussão externa. Obrigado a todos os militantes que exerceram o seu direito de voto. Muitos de nós já deram e continuam a dar provas dessa capacidade, sem que tenham defraudado a confiança dos militantes. Assim pretendemos continuar a fazer em representação de todos e com todos. Trata-se, pois, de uma ação com alguma formalidade e particular simbolismo assumido pelos membros da Comissão Política de Secção e da Mesa da Assembleia, por ter como principal objetivo o reafirmar do nosso compromisso de representação, de organização e coordenação, concretizado de forma transparente, com boas práticas políticas e administrativas, um exemplo de transparência com os militantes, os simpatizantes e os brigantinos, de regularidade no cumprimento das obrigações estatutárias, incluindo assegurar a continuidade das atas de reunião dos órgãos, para o que aguardamos a entrega das atas do anterior mandato já solicitadas. As recentes eleições em Bragança foram uma prova de vitalidade democrática. Os militantes apreciaram o facto de se confrontarem projetos, o da lista B, sob o lema Engrandecer Bragança, com o PSD forte e unido, agregador na defesa dos interesses de Bragança. As eleições democráticas são o coração da democracia. Os partidos servem esse desígnio político, através da política como arte de bem fazer ao serviço da comunidade, feita por homens e mulheres, por militantes, que são a razão de ser dos partidos, na defesa da dignidade humana, da liberdade política, social, económica e cultural. O bem comum não é uma figura abstrata, serve ao desenvolvimento da comunidade como um todo, está ao alcance de todo o ser humano praticá-lo, mas é aos eleitos, os que recebem mandatos de representação democrática, que é exigível fazê-lo com honra, com lealdade e respeito pelos cidadãos, no cumprimento das responsabilidades assumidas para o engrandecimento das instituições, das freguesias, do município e da boa gestão dos recursos públicos. Não devemos temer eleições, especialmente quando são clarificadoras. Que melhor evocação poderíamos fazer dos 50 anos de fundação do PSD, se não o de dar uma prova de coragem democrática, arriscando perder ou ganhar, quando o que está em causa é o futuro, que acontece todos os dias, na relação entre experiência e renovação, entre firmeza de valores e capacidade de ação, entre identidade e evolução, feita de desafios e de memórias que engrandecem a vida partidária. Foi esta percepção que nos uniu neste desafio, tão bem compreendido por militantes de diversas áreas profissionais e um número tão significativo de autárquicas, com destaque para as freguesias, autárquicas que de forma próxima sentem os problemas dos cidadãos e com dignidade cumprem importante missão pública sob escrutínio direto. Queremos que no PSD os militantes estejam mais envolvidos, mais bem informados, mais bem preparados para enfrentar responsabilidades, como melhores dirigentes e melhores cidadãos, capazes de aceitar uma maior abertura à sociedade em geral, aos jovens em particular, futuros líderes no país, para debater o que está a correr menos bem e vontade de fazer diferente, reinventando, indo ao encontro do sentido dos bragançanos, estando mais próximo dos cidadãos no debate de ideias que deve ultrapassar as fronteiras do PSD, que deve assumir-se como partido acolhedor, capaz de integrar e não de excluir, não permitindo que outros partidos de menor expressão ocupem o nosso campo político e eleitoral. O PSD sempre foi um partido de país inteiro, de todos os cidadãos,
de militantes, todas as condições, que são tratados como iguais. E este é o seu maior ativo. Poder local democrático, nas freguesias, nas assembleias municipais, nas câmaras municipais, tem sido um dos motores do desenvolvimento do país. Assim tem sido no nosso Conselho, o que permite ao PSD assegurar uma implantação muito significativa, resultado de bom trabalho e muito empenho dos autárquicos. Por isso, no manifesto de candidatura enviado aos militantes, se dedicou um parágrafo às próximas eleições autárquicas, à necessidade de se dispor de um projeto político autárquico compreensível para os cidadãos, no confronto inevitável com projetos de outros partidos, com o mesmo propósito, o de ganhar a confiança dos cidadãos. São os cidadãos que, nas urnas, em liberdade, decidem de forma soberana. É para eles que temos de construir e apresentar soluções consistentes e compreensíveis. Soluções de transformação e de mudança. Soluções que marquem o futuro. O PSD tem de assumir uma visão estratégica concreta de desenvolvimento para a cidade e para as freguesias do meio rural, evitando cair num ciclo de gestão corrente que empobrece e retira energia aos cidadãos, às instituições, à dinâmica económica e enfraquece a cidadania. O poder não se conquista com a finalidade de o conservar a qualquer preço, mas sim o de exercer em benefício do bem-estar dos cidadãos, do progresso do Conselho, com resultados observáveis, mensuráveis e duradouros. As equipes candidatas às freguesias têm de sentir, existir essa visão e energia. Este é o principal desafio da Comissão Política e de todos os militantes do PSD. Neste processo temos de ser claros e eficientes para garantir os melhores resultados. É isso que interessa às pessoas, que interessa ao futuro do Conselho. Temos de valorizar o contributo de todos, valorizar as diferentes gerações e profissões, a juventude e a inovação, a experiência e a sabedoria. Temos de saber renovar e adaptar às novas realidades sociais e políticas, sem perda de valores e de princípios fundadores. No exercício de alguma complexidade e risco, temos de saber ter um PSD vencedor, força motriz e estruturante do desenvolvimento de Bragança, como um todo, não deixando ninguém para trás, na cidade e nas freguesias rurais. Temos de saber interpretar a complexidade dos desafios internos e dos que ultrapassam as nossas fronteiras, como as alterações climáticas, os conflitos regionais, as migrações, a pobreza, os extremismos políticos que tendem a enfraquecer as democracias em detrimento dos regimes autocráticos, a finitude de recursos do planeta e as políticas de sustentabilidade global, no sentido de, com pensamento global, saber agir sobre os problemas locais. Aqueles que a população sente como mais próximos, o despovoamento, abandono dos campos que nos conduz ao empobrecimento relativo, as desigualdades territoriais, os muitos compromissos políticos sempre adiados de apoio à agricultura familiar de minifúndio, das barragens e dos regadios, o ordenamento florestal e agrícola, a ligação de Bragança-Puebla-Sanabria, projeto reivindicado há cerca de 3 décadas, não podendo agora perder-se as verbas do PRR, a ligação de Bragança a Vimioso, que não é só um projeto importante para este Conselho, é um projeto regional, de exigência de inclusão do distrito de Bragança no mapa ferroviário nacional, do aeroporto regional, sendo necessário colocar em confronto, no debate público, o projeto existente aprovado pela Autoridade Aeronáutica, com estudo de impacto ambiental aprovado e o novo estudo em elaboração. Não podemos aliar-nos de tantos outros problemas de âmbito distrital, como o pagamento de compensações pela extração de recursos naturais, por exemplo. Ao longo de anos têm sido muitos os esquecimentos e abandonos. Não podemos cruzar os braços. A Comissão Política Local não pode aliar-se destas e de outras preocupações, pelo facto de o PSD estar no governo do país, fazendo o habitual por parte dos partidos. Na oposição reclama-se. Quando governa, fazemos de conta que os problemas não existem. O centralismo é uma doença que afeta o interior. Devemos lutar por medidas de desenvolvimento económico que acelerem a criação de economia e de emprego. O PSD voltou às responsabilidades governativas com Luís Montenegro. Uma nova esperança, um novo rumo e desígnio de crescimento. Esperamos que continue o caminho de desenvolvimento de Portugal como um todo, sem esquecer o interior. O distrito de Bragança já foi apelidado de Cavaquistão e de Duraquistão. É legítimo sermos frontais na reivindicação de medidas de discriminação positiva para o interior, sempre esquecido, a não ser quando dos atos eleitorais em que tudo é prometido. Viva o PSD, viva Bragança, viva Portugal!
PSD, 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 PSD.